Fala pessoal, Antônio por aqui. E se até agora você já aprendeu algumas coisas, se prepare, porque ainda vem muito mais. E nessa aula nós vamos mover, nós vamos copiar, nós vamos mexer mesmo com bastante arquivos. E eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Vamos nessa, eu vou compartilhar minha tela aqui. Já abre seu Kali Linux aí junto comigo, que a gente já vai fazendo junto esses comandos. Ou pega uma caneta e anote, para depois você já pôr em prática. Porque com a prática você vai gravando mais e com certeza desvendando esses segredos e esses mistérios que nós temos aí no Linux. Bora para minha tela e vamos lá. E aí pessoal, nós vamos falar agora sobre diretórios, tá? Se a gente já viu aqui sobre a estrutura dos diretórios, você viu ali sobre pastas, sobre os diretórios mesmos, né? Que tem o boot, o binário, o root. Agora a gente vai aprender a mexer com esses diretórios. Então vamos nessa. Nessa aula, o intuito vai ser te deixar aí craque na parte de criar um arquivo, mover, na verdade é diretórios, né? Então a gente vai focar, criar o diretório, mover o diretório, copiar o diretório, renomear, deletar, e você vai pôr em prática aí, tá? Tudo isso que a gente vai fazendo, tudo isso que a gente estiver colocando aqui à prova, você vai estar fazendo aí junto comigo, tá? Então, o intuito dessa aula é fazer com que você saiba criar um diretório e como mover esse diretório, renomear e até deletar esse diretório, tá? Vamos lá! Antes de mais nada, para criar nós utilizamos o comando mkdir. Deixa eu abrir aqui meu Kali Linux. Eu vou fazer o que eu costumo sempre fazer, tá? Eu não vou utilizar ele na interface gráfica aqui. Vou jogar aqui um sudo service ssh start. E aqui no meu terminal, mais uma vez, eu vou dar um ssh kali ip. Prontinho. E aqui, vamos agora ver como é que eu crio um diretório. O mkdir, então, make directory. Simples, né? Bem tranquilo. Eu vou fazer um diretório. Então, se eu der um mkdir, eu vou, por exemplo, falar aula dir. Olha só, se eu der um ls agora, além daqueles arquivos que a gente já fez nas outras aulas, eu tenho aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Aula dir. Acabei de criar. Então, ele tá aqui. E existem algumas opções. Eu posso criar, por exemplo, vários diretórios de uma vez. Eu não preciso criar mkdir 1. No caso, mkdir aula ok 1. Depois mkdir aula ok 2. Eu posso simplesmente clicar mkdir aula ok 3, né? Agora aula ok 4, aula ok 5 e uma última pasta chamada redes, por exemplo. Aí nesse momento aqui eu vou criar 1, 2, 3, 4 pastas de uma vez. E assim que eu dou, ó, o enter, aula 3, aula 4, aula 5 e mais um diretório chamado redes. Bem bacana isso, né? Se eu quiser, por exemplo, também criar com o modo verbose, que é o "-v". O que seria esse modo verbose? Ele vai me falar tudo que está acontecendo. Então, se eu fizer aqui o mkdir "-v", e mostrando o que você fez. Esse é o nome da pasta, tá? Do diretório. Crie mostrando o que você fez. Vou até colocar aqui, crie. Assim que eu dou enter, olha só o que ele fala. Parece até que dá um erro, né? Geralmente a gente tá acostumado a... Até pensei que tinha dado algum erro aqui. A gente tá acostumado a simplesmente clicar aqui o mkdir e criar a pasta. Ele cria automaticamente, ele só cria e ele não te fala se criou ou não. A gente sabe que ele criou, mas a gente só vai ver quando a gente lista, né? Mas nesse caso ali, você viu que, por exemplo, se eu passar mkdir, se eu colocar aqui teste mesmo, teste 1, ele fala, foi criado o diretório teste 1. O "-v", que é de verbose, ele fala o que ele fez. Então quando eu passo ali "-v", ele fala, ó, ele foi criado. Tá? Geralmente é utilizado principalmente em programas. Quando você vai rodar um nmap, por exemplo, "-v", para ele falar tudo que ele está fazendo, tá bom? Então, olha só quantos arquivos a gente já tem aqui dentro. E agora daqui a pouco a gente vai remover, tá? Fique tranquilo. A gente pode criar também um dentro do outro. Então, por exemplo, se eu quisesse criar mkdir, eu quisesse criar escrito assim, Kali Linux, um diretório chamado Kali Linux. E dentro desse Kali Linux eu quero criar um diretório escrito aula 1. Como é que eu faria isso? Exatamente com mkdir, passando o parâmetro "-p".
E aí eu vou colocar, ó, Kali Linux. E aí, aula 1. E dentro desse aula 1, aula Kali. Então olha só que legal. Eu vou dar um enter aqui pra gente ver, ó. Na hora que eu dou um ls, não existe nenhum aqui, ó, chamado aula 1. Nenhum diretório chamado aula 1. Mas existe uma pasta chamada Kali Linux. E se eu acessar essa pasta chamada Kali Linux e der um ls, dentro dessa pasta Kali Linux eu tenho o aula 1. E dentro dessa pasta aula 1 eu tenho a pasta chamada aula Kali, o diretório chamado aula Kali. Você viu como é interessante ali o "-p"? Porque aí você consegue criar uma pasta dentro da outra. Você não precisa ficar criando, depois entrando na pasta e criando de novo, e assim vai. Você consegue criar uma pasta dentro da outra já direto. E agora eu vou voltar com o CD aqui, listar, para a gente ter todas essas informações. Agora você já aprendeu a criar um diretório. Tá bom? Você pode criar diretórios. E o mkdir é exatamente para criar diretórios. Tá? Criar arquivos vai ser aqui na aula de arquivos. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre isso. E agora que você já sabe criar diretórios, a gente vai mover esse diretório. E se eu quisesse, por exemplo, arrastar essa aula 1 para dentro aqui da área de trabalho? Lembrando que na interface gráfica é muito fácil. Se eu vier aqui, ó, abrir pasta, olha só, tudo que a gente fez lá, ó, via linha de comando, tá aqui, ó, aula OK, aula redes. Se eu quisesse arrastar ela para a área de trabalho, ó, eu simplesmente arrasto, a pasta redes já tá aqui, ó. Se eu quisesse uma dentro da outra, a aula 2 agora tá dentro da aula 1. Cadê a aula 1? Até sumiu. Aqui a aula 1, ó. E aí dentro da aula 1 tem a pasta aula 2. Mas isso foi clicando e arrastando. Botão direito, eu posso clicar em copiar ou recortar e colocar aqui. Mas e como é que eu faço em linha de comando? É isso que a gente vai ver agora, tá? Deixa eu minimizar aqui. E agora você vai aprender a mover arquivos. E para mover, muito difícil, olha só. A gente vai utilizar apenas o comando mv. mv a gente vai conseguir mover. Mas atenção, tá? Porque existe um método para utilizar esse mv. Olha só. O mv, você vai colocar a origem e o destino. Como assim, origem e destino? Vamos lá. Eu tô aqui. Onde que eu tô? Vamos lá, eu tô no pwd. Na verdade, eu rodei o comando pwd para mim saber, tá? Eu tô aqui na pasta Kali. Dentro dessa pasta Kali, eu tenho tudo isso de arquivo e diretório. Eu quero, e os diretórios eles são os que estão em azuis, tá? O que tá azul aqui é diretório. E a gente vai ver mais para frente, mas aqui ele consegue mostrar, ó, D de diretório ou simplesmente porque tá azul, tá bom? E aí eu quero mover a origem para o destino. Então primeiro vem da onde que eu tô, né? Qual que é a pasta que eu quero mover e o destino para onde que ela vai. Vamos lá, mv, tá conseguindo ver aí, tá, né? Então mv eu vou jogar, por exemplo, a pasta aula OK1 dentro da pasta Kali Linux. Como é que eu faço isso? Então, aula OK1. E é legal que, ó, não foi eu que pus esse barra, é costume de apertar o tab. Quando eu digitei aula OK1, eu dei um tab, ele automaticamente preencheu aqui, ó, com o tab. Tá? Mas aí eu vou apagar essa barra e a gente vai jogar o seguinte agora, ó, Kali Linux. O que eu quero dizer? Que essa pasta é a minha origem, ela vai para dentro do Kali Linux. Faz sentido? Então é simplesmente isso, ó, origem, destino. Vamos ver se vai funcionar. Assim que eu dou Enter, eu vou dar um ls. Aula OK1 já não está mais aqui, ó, ela estava aqui. Se eu abrir, ou se eu abrir não, se eu der um ls, -l, a gente aprendeu isso na aula passada, e eu fizer o seguinte, eu vou abrir o que? Kali Linux. Eu dei olha ela aqui, ó, aula OK1. Eu listei, né, com ls-l passando o diretório, e aqui dentro tá o aula OK1. Combinado? Vamos agora falar sobre mover um arquivo. Aqui eu dei um exemplo de arquivo, mas deveria ser diretório, né? E aí a gente vai mover então uns arquivos .txt para dentro de um diretório. Vou dar um ls. Tá vendo que aqui eu tenho o arquivo 1, arquivo 2.txt, arquivo 3.txt? Eu posso mover o arquivo 1 para dentro da aula dir. Então, vamos lá, é simples. Aula, arquivo 1.txt, origem para destino. Então qual que é o destino? Aula dir. Assim que eu dou Enter, olha só, o aula arquivo 1 vai ter que ter sumido.
o arquivo 1 já não está mais aqui, mas se eu listar o aula dir, o arquivo 1 está aqui dentro. Então, dessa forma você move. Aí você coloca aqui origem e aqui o destino, tá bom? E se eu quisesse, por exemplo, mover essa aula 5 lá para dentro da pasta ferramentas que está aqui dentro da área de trabalho. Então, ó, eu tenho uma área dentro da área de trabalho, eu tenho essa parte, essa pasta chamada ferramentas. Deixa eu ver o que tem dentro dela. Tá, não tem nenhum arquivo .txt, tá vendo? Eu vou voltar lá e eu tô aqui, ó. Eu tô aqui com o meu arquivo .txt. Eu quero jogar... Eu tinha falado da aula 1, né? Eu tô aqui com meu arquivo aula1.txt. Eu quero jogar esse arquivo aula1 lá dentro da pasta ferramentas que está na área de trabalho. Eu teria então que mover o aula1 para dentro da área de trabalho, depois acessar a área de trabalho e mover para dentro de ferramentas? Não, não precisa. Aí eu posso fazer o seguinte, ó, exatamente o que está aqui, ó. Mover um arquivo e colocar, tá vendo que aqui ele tem um comando completo? Eu posso colocar o caminho completo. Então, vamos lá. Mover o aula1.txt e agora eu vou colocar o caminho. Para onde? Área de trabalho. Então, para a área de trabalho, só que não é para dentro da área de trabalho, é para dentro da pasta ferramentas. Então, mais uma vez eu passo ferramentas. Então, aqui fica sendo a origem e aqui fica sendo o destino. Permissão negada. E você já aprendeu que quando dá permissão negada, o que eu preciso fazer? Virar root. Vamos fazer isso. Sudo su cali. E agora eu vou setinha para cima. Na verdade, setinha para cima ele não deixou, porque eu estava em outro usuário. Eu vou ter que realmente digitar o comando. Para não ter que digitar o comando, eu vou copiar ele aqui, ó. Copio. Eu aperto 2 vezes com o botão direito do mouse. E assim que eu dou um Enter, ele permitiu. Ele já parou de dar permissão negada. E agora, se eu der um ls-l e jogar aqui, ó, área de trabalho, ferramentas, olha quem tá aqui, aula1.txt. Agora eu tenho permissão. Mas é interessante que você viu que tem coisas que um usuário comum não pode fazer, como a gente já viu. Só um usuário root, tá? Então agora você descobriu como é que manda um arquivo para um outro lugar. Eu vou voltar pro meu usuário aqui, sudo su cali, porque eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês também. E agora, galera, nós vamos falar aqui sobre mais um motivo de você utilizar o MV para mover os arquivos para dentro de um diretório, ou diretório para dentro de outro, tá? Olha só que interessante. Eu dei um ls aqui para listar, e aqui eu tenho diversos arquivos txt, ó. Aula 2, aula 3. Imagina se eu tivesse que fazer o seguinte, mover o aula 1 para a pasta aqui, aula dir, depois mover a aula 2 para a pasta dir, um por um. Seria muito complicado, não é verdade? O que eu vou fazer então? A gente tem uma opção de jogar um asterisco, que ele vai entender que é tudo. Se eu quisesse mover tudo que está aqui para dentro de uma pasta específica, eu poderia jogar o seguinte, ó, esse comando, e colocaria aqui, ó, público não, jogaria aqui documentos. Então eu moveria tudo que está aqui para dentro da pasta documentos, mas não é isso que eu quero fazer, tá? A gente vai mover tudo que é txt para dentro de alguma pasta. Então eu vou escolher uma pasta aqui, vou dar um ls, eu vou mover tudo que é txt para dentro da pasta aula dir. Então vamos fazer isso. MV, aí eu jogo o asterisco, como se fosse um coringa aí, né? Ponto .txt. E agora eu vou passar para onde que eu quero que ela vá, aula dir. Assim que eu dou um Enter, olha só que legal, todos aqueles arquivos que era .txt, eles somem. Agora aqui, ó, eles estão dentro aqui do aula dir, cd aula dir. Olha lá que legal. Todos aqui dentro. Legal, né? E eu tinha até jogado a pasta Kali Linux aqui dentro também. Bacana, né? E ou seja, você pode mover tudo apenas utilizando aí o asterisco. Se fosse, por exemplo, um monte de foto, poderia mover aqui ponto, aí você jogaria a extensão da foto, né? Se fosse JPEG, JPG, e aí você joga para dentro da pasta, tá? Dessa forma você move diversos arquivos de uma vez só. Copiar, comando CP. Bem tranquilo, e ele é muito semelhante aí ao... Opa! Ele é muito semelhante aí ao MV.
tá bom? Aqui, ó. Então, deixa eu voltar aqui. CP, mais uma vez, ó. Origem e destino. Origem e destino. Inclusive, eu tinha até visto aqui o "-r", origem e destino, tá? E aí, vamos lá. Se eu der um ls aqui, eu quero copiar Kali Linux. Ó, dentro da pasta Kali Linux, eu não tenho nenhum arquivo .txt. Só que eu não quero mover. Eu não quero, por exemplo, tirar o arquivo 1 daqui para jogar dentro da pasta Kali Linux. Eu quero copiar o arquivo 1 para dentro da pasta Kali Linux. Vamos ver como é que a gente faz isso? Eu vou fazer o seguinte, ó. cp arquivo 1. Vamos ver porque que não tá indo, é porque eu tô dentro da pasta Kali Linux, né? Dentro dessa pasta eu não tenho o mesmo arquivo. Então, eu vou cd 2 pontos para ele voltar. ls para ele listar. Agora eu estou na pasta aula.dir, que é onde tem o arquivo 1. Eu vou dar um cp Kali Linux. Perdão, cp arquivo 1.txt e eu vou levar para dentro da pasta Kali Linux. Olha só. Se eu der um ls, o arquivo 1 continua aqui, ó. Tá vendo que ele continua? E se eu der um cd Kali Linux e der um ls-l também, ele também tá aqui, ó. Ou seja, ele manteve aqui, só que o cp, comando cp, ele copiou. Ele copiou o meu arquivo e jogou ele para cá. Bacana isso, né? Temos também a mesma forma de mover, eu posso jogar ele para onde eu quiser. Se eu tô aqui na pasta Kali Linux, eu posso jogar o cp arquivo 1 e eu quero jogar ele lá na área de trabalho, ó. Então eu vou jogar home, área de trabalho. Opa, vamos ver porque que ele não tá indo. Vamos ver o seguinte. Eu tô aqui no aula.dir Kali Linux. Então, vamos lá. cp arquivo 1. E aqui eu vou jogar, ó. Home, Kali. É isso que tava faltando. Agora sim, ó. Área de trabalho. E depois, na área de trabalho mesmo. Eu vou abrir aqui ele, ó. Pode ver que aqui não tem nada, ó. Assim que eu der um enter aqui, olha só, ele copiou o arquivo para cá, para a área de trabalho. Mas se eu der um ls, o arquivo continuou aqui dentro da pasta Kali Linux. Ou seja, o comando cp serve para copiar as pastas. Até arquivos também, tá bom? cp é para copiar. E quando a gente fala em copiar a pasta, a gente utiliza aí o "-r. Tá bom? Eu quero copiar a pasta aula 1 para dentro da aula ok1. Então, deixa eu limpar aqui para ficar mais fácil. Eu tô na pasta Kali Linux. E eu dentro aqui da pasta Kali Linux eu tenho a pasta aula 1. E eu tenho a pasta aula ok1. Eu quero copiar a pasta aula 1 para dentro da aula ok1. Eu vou jogar um cp. Olha só se eu tentar fazer o seguinte, ó. Aula 1 para aula ok1. Ele, ó, não especificado, omitindo o diretório aula 1. Vamos ver o que aconteceu? Ele não fez nada, ó. Continua aqui. Porque para pastas, a gente utiliza o R, que é recursivo. Tá bom? Que é para pastas. Eu até deixei aqui embaixo para ficar mais fácil. Então eu vou jogar aqui, ó, cp-r. Olha só que legal. Aula 1. E eu vou jogar aula ok1. Assim que eu faço isso, ele copiou. Deixa eu jogar aqui, ó, cd aula ok1. E aqui dentro da aula ok1 já tem a aula 1 também. É que ficou um pouco confuso aí, eu joguei muito aula 1, aula ok1. Acredito que tenha dado aí para entender que o cp é para copiar pastas. E para renomear pastas? Para renomear, vamos supor que eu queira renomear aqui, ó. Tem muito aula ok, tem muita aula dir, tudo mais. Eu vou renomear para, por exemplo, cada um sistema de um sistema operacional. Então vamos lá. Para renomear, por incrível que pareça, também é o MV. Tá? Só que olha só que legal. Agora é importante você prestar atenção. O MV, ele muda de diretório, mas quando o diretório existe. Quando eu vou renomear uma pasta, eu utilizo um nome que não existe aqui. Então, por exemplo, olha só.
MV, agora eu vou utilizar ele para renomear, tá? Então eu quero renomear aula dir, eu vou renomear aula dir para uma pasta que eu vou dar um nome agora, certo? Eu não posso renomear aula dir para aula OK4. Por que não? Porque a aula OK4 existe, ó. Além de existir, ele já não renomearia, ele ia usar a função de mover. Então ele ia mover a aula dir para dentro do aula OK4. Faz sentido? Como eu quero renomear, vamos lá. Eu quero renomear o aula dir. Para isso eu vou utilizar um nome que não existe ainda. Então eu vou colocar um MV aula dir. E aqui na frente eu vou jogar Ubuntu. Assim que eu dou um Enter, olha só que legal. Não existe mais aula dir, mas existe uma pasta chamada Ubuntu. Eu renomeei a pasta aula dir para Ubuntu. E eu vou fazer a mesma coisa com essas aulas aqui, ó. Em vez de ficar esse aula OK, eu vou fazer o seguinte, ó. MV aula OK 3. Eu vou colocar agora Debian. Não existe nenhuma pasta Debian, então ele não vai mover para o Debian, ele só vai renomear o nome aqui para mim, tá? Então vamos lá ver. Agora eu tenho uma pasta chamada Ubuntu, uma pasta chamada Debian. O aula OK4, eu vou colocar Windows. Então, MV, aula OK4, eu vou colocar aqui, ó, Windows. Então, agora eu já não tenho mais o aula OK4, eu tenho um sistema chamado Windows, uma pasta, um diretório, né, chamado Windows. Legal, né? E uma aula 5 aqui eu poderia fazer a mesma coisa, passando aí um Mac, por exemplo. Beleza? Para deletar, a gente vai utilizar o rmdir para remover algum diretório. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu ver aqui. Esse aula OK5. Então eu tenho um diretório. Deixa eu sair aqui. Eu quero explicar uma coisa para vocês, ó. Eu tenho um diretório chamado aula OK5, certo? É um diretório. Se eu der um rm, cadê? Dir, rmdir, vamos fazer aqui exatamente o que está aqui, ó. E eu passar o diretório na frente, ele vai remover o diretório. Então rmdir aula OK5. Assim que eu dou Enter, eu dou um ls, o aula OK5 já não existe mais. Tá vendo? Ou seja, acabei de excluir. Mas existe um outro comando que também para remover, que é o rm. E a gente vai descobrir por que a gente utiliza ele. Olha só que legal. Se eu der um cd Ubuntu, dentro do Ubuntu eu tenho um monte de arquivo, né? Então fica vendo. Eu vou dar um ls-l e eu vou dar um rm Ubuntu. rmdir, né, que a gente tava falando. rmdir Ubuntu. E aí, ele vai excluir ou não? Porque é um diretório. O Ubuntu é o diretório, sim ou não? Ele é, ó. Azulzinho. Beleza. Assim que eu dou um Enter, falhou em remover. Diretório não vazio. Ué, mas o rmdir não remove diretório? Por que agora ele não está removendo? Porque o diretório não está vazio, tá? O rmdir ele serve para remover diretórios vazios. Ah, mas eu quero remover um diretório que tem um monte de arquivo e tudo mais. Como é que eu faço? A gente vai utilizar o rm, que é de remove, tá? E agora, eu posso, por exemplo, utilizar o rm-rf. E esse é o comando mais poderoso que você pode ter aí de remoção no Kali Linux. Então rm, olha, inclusive, ó, é o que mais a gente utiliza também, ó, rm-rf, e você pode passar qualquer pasta. Eu vou passar Debian, ele já exclui direto. Inclusive, geralmente quando você invade um sistema e você quer apagar uma pasta logs e tudo mais, você joga um rm-rf logs, porque aí ele vai apagar a pasta e os comandos logs aí que tiveram, né, sobre o sistema, tá? rm-r, nome da pasta, você também vai remover a pasta. Vou pegar aqui o Windows, removeu a pasta, tá? Mas para remover de uma vez, e o F é de force, para forçar a remoção, você joga um rm-r. O R é usado para remover diretórios e seu conteúdo recursivamente, e a F é usada para forçar a exclusão sem solicitar confirmação, ó. Agora, por exemplo, se eu jogar um rm-rfi, que é para pedir uma confirmação de interatividade, né? E pode jogar aqui, ó, crie mostrando o que você faz, que foi aquela hora que a gente utilizou o mkdir com o -v, que é de verbose.
Se eu der um Enter, ele pergunta, ó, o I ele faz essa possibilidade aí, ó. Você tem certeza que você quer remover o diretório? Aí se eu quiser, eu coloco Yes, ou S, né, de sim. E pronto, ele remove o diretório, tá? E agora já não existe mais o diretório CRI mostrando o que você faz aqui. Combinado? Para remover arquivos, então, e deletar diretórios, a gente vai utilizar o RM. E agora você vai fazer na prática aí. Eu estava até agora te mostrando e a gente criou várias pastas. Você vai fazer isso. Você vai listar aí. Claro que você não vai fazer esses testes que eu fiz, ó. Não precisa fazer teste 1, teste 2. Você cria realmente pastas aí com o seu nome. Então, por exemplo, uma pasta para o seu pai, mkdir, pai, e aí irmão, irmã. Cria pastas, depois remove essas pastas. E aí, se ela tiver vazia, você usa o rmdir. Se ela não tiver vazia, você usa o rm-rf. Cuidado para não excluir uma pasta que seja muito importante do sistema, tá? Então, ó, rm-rf, teste 1. Acabei de remover a pasta teste 1, tá? E assim você vai testando aí os comandos que você acabou de aprender na prática, tá? A prática, então, é você entrar nas pastas, criar arquivos ou pastas ou diretórios, né, com mkdir e depois removê-los aí. Olha quanta coisa que a gente fez, tá bom? Copiou com o CP, copia de um para o outro, combinado? Essa foi a aula sobre aí comandos no Linux de parte de diretórios, né? Então você aprendeu o rmdir, que é para remover diretório vazio, você aprendeu o mkdir, que é para criar pastas e diretórios, né? E aí agora é a hora de você praticar, é a hora de você criar a sua própria pasta, dar o seu próprio nome, mover ela de lugar, ali renomear com MV também, até para ficar mais claro o funcionamento. Até porque ali no MV a gente usa o MV para mover e para renomear. E aí você utilizando, é na prática mesmo, que vai ficando mais claro e mais fácil de você entender tudo isso. Combinado? Te vejo na próxima aula. Bons estudos e até lá!